Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cinema com o Tidico. Gente, assisti Frankenstein. E aí, será que é bom esse filme da Netflix, né? Do Guilherme Del Toro. Vou contar e conversar e explicar tudo aqui pra vocês neste vídeo aqui. E quem ainda não é inscrito, vai no botãozinho vermelho inscrever-se, é muito importante. Se inscreve, ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. E vão deixando esse like. Tá aqui na thumbnail, tá na pergunta. É bom? Será que é bom esse filme? Ele é simplesmente espetacular. Finalmente um filme depois de tanto tempo, né? Tivemos o Pecadores, verdade seja dita, mas esse é um filme bem diferente de Pecadores. Estou falando só na qualidade, né? Frankenstein é simplesmente espetacular e é tudo aquilo que eu converso, que eu falo pra vocês todos os vídeos, né? É muito fácil identificar quando um filme ele é bom de verdade. É aquilo que eu já falei pra vocês. Quando um filme é ruim, a gente fica tentando achar subsídios, tentando se convencer, né? Pô, mas isso aqui, aquilo ali, a gente fica tentando achar explicações ou tentar se convencer. Não, mas é legal, não é? Esse aqui, quando um filme ele é bom de verdade, quando ele é bem produzido, quando ele tem uma produção de verdade, um diretor de verdade, não tem dúvidas. É um filme simplesmente espetacular, maravilhoso, com várias mensagens que eu vou falar aqui pra vocês. O elenco tá bem encaixado, independente do elenco ser espetacular. Vários filmes que eu tenho criticado aqui no canal têm elencos bons também, mas são filmes bem ruins, né? Esse aí é um elenco muito bom, mas que tem outros atores espetaculares fazendo muitas coisas ruins. Então o Guilherme Del Toro ele consegue usar o casting, né? Ele consegue usar o elenco de forma espetacular, assim como ele consegue usar tudo. Uma história que não é tão gigantesca, ele traz muita poesia, beleza, mensagem, significado, ele traz tudo como um dos melhores diretores da história da humanidade, né? Falo isso de forma bem tranquila. Guilherme Del Toro é um dos melhores diretores da história facilmente, né? Tudo bem que não tem muitos, né? Mas o Guilherme Del Toro está na primeira prateleira de diretores da história do cinema e faz aí esse Frankenstein e nos dá muito isso. E trabalha muito legal também com a trilha sonora do Alexander Desplat, né? É muito comum a gente ver o Christopher Nolan com o Hans Zimmer e o Guilherme Del Toro com o Alexander Desplat, mais uma composição super encaixada, super bem orquestrada nesse filme espetacular, maravilhoso, que finalmente nos foi dado de presente, como é o Frankenstein. Acho que para nós começarmos a discussão, a conversa aqui, né, é uma das coisas muito enriquecedoras, porque o filme ele é todo à base de mensagens profundas e sentimentos e reflexões, né, para nós refletirmos tudo que está acontecendo, tudo que está passando. E o Benício Del Toro, o Guilherme Del Toro, ele vai passando isso com muita sutileza, delicadeza e eficiência, né? Acho que a primeira conversa aqui é a monstruosidade na paternidade, né? E ela se repetindo com o Victor Frankenstein. Ele tem um relacionamento com o pai abusivo, o filme no começo ele nos situa bem disso, e a repetição que ele tem ali com a criatura. Ele é exatamente o mesmo pai que o pai... Exatamente não, mas a mesma pegada do que o pai dele foi, ele é ali com o Frankenstein. Acho que isso essa história do Frankenstein, aqui não é o Guilherme, né? Na essência dela. E o Guilherme traz muito bem isso pra tela, mas pra mostrar como é que esse relacionamento abusivo de pai pra filho, ele infelizmente pode ser continuado. E isso é muitas vezes imperceptível pro Victor, o criador, né? O criador do Frankenstein. E aí nós podemos entender que a figura, né, do monstro ali, representada no Frankenstein, que na verdade nem é Frankenstein, né? Frankenstein é só o Victor Frankenstein, para nós entendermos como é a mesma coisa. A figura do monstro, ela reside no Victor, o personagem do Oscar Isaac, através de não se aceitar, não se amar por conta do que aconteceu, da criação dele, como foi a criação dele com o pai. Então tá tudo isso meio que de forma ilustrativa,
metafórica implícita no personagem da criatura ali do Frankenstein. Mas daí então é onde entra toda a beleza do Guillermo del Toro, né? Ele, mediante a todo um cenário de paternidade traumática, o Victor Frankenstein, né, interpretado pelo Oscar Isaac, simplesmente espetacular, um dos meus atores preferidos, né, da vida, é um dos atores que eu mais gosto. O cara que se perde muito em determinado momento da vida, da carreira, né, ele traz uma reconciliação muito bacana. E nós estamos ali situados com cadáveres, né, corpos retalhados e toda uma ideia macabra, caricata, fora da realidade, de trazer um ser à vida e aonde fica a alma e tal. E nós estamos situados com um ambiente muito a cara do Guillermo del Toro, uma coisa macabra, mas com todo um romantismo, uma poesia em volta, uma magia serena, mediante cenários e situações completamente obscuras. Então ele é como a direção do Guillermo del Toro, o filme, ele é como uma dança. É o melhor Frankenstein pra mim, sem dúvidas, já feito. E é isso. São cenas, são coisas macabras e ideias malucas e que você fala, isso não é possível. Só que nós somos tão bem introduzidos na produção, na filmagem, na fotografia, no filme, com os atores, com os diálogos, que fica tudo um macabro suave. São os monstros do Guillermo del Toro que ele sempre nos trouxe da forma mais bonita e poética possível. Seja o Nomak no Blade 2, que é um vilão que em muitos momentos a gente concorda com o Nomak. Hellboy não, porque ali a criatura é já quase a mesma criatura da forma da água, mas é uma criatura que a gente adora. Na forma da água, a mesma coisa. Labirinto do Fauno e por aí vai, né? Nós acabamos entendendo os monstros do Guillermo del Toro e para ele e para nós entendermos cada vez mais, neste daí ele consegue, né, não só a evolução como um diretor, mas porque ele tem evoluído muito. Não é que ele tem evoluído, pra mim ele já atingiu um patamar. Só que eu acho que as coisas ficam cada vez mais claras na cabeça dele como diretor pra nos dar todo o entendimento dele dessa questão de quem é o verdadeiro monstro, criatura, beleza e significado. Que nem sempre as coisas são o que aparentam ser e colocar beleza aonde ninguém vê. Então, o Guillermo del Toro ele é muito bem sucedido em relação a isso, com a reconciliação final. Poderia só ser um filme como nós estamos acostumados a ver, um monte de filme idiota, babaca, né? Que termina sem mensagem nenhuma, que não acontece nada, é só pra mostrar carnificina e pessoas em um estado crítico da vida, tentando destruir o outro, tal. Nesse não. Nesse, por mais que tenham todos esses elementos, no final tem mensagem, reflexão, poesia, romantismo, nos fazendo olharmos para nós em relação a várias atitudes e situações da nossa vida. Então a reconciliação que ele traz é muito bonito. E ele brinca o tempo inteiro com isso, né? Ele nos joga... não são armadilhas, né? Mas ele joga várias coisinhas do filme inteiro como... a única pessoa que se aproximou do Frankenstein, não que é o monstro, né? É que eles têm o mesmo nome, é como se fosse um paralelo, né? Mas a criatura, a pessoa que se aproxima da criatura e vê toda a beleza da criatura, tudo que aquela criatura propõe, além da moça, né? É um cego. É um cara cego, porque a moça estava apresentada pra ele, mas um cego, a interação de não conhecer o desconhecido é bom, né? Mas de não saber do que se trata aquela criatura. O cego não sabia o que era a criatura, porque ele não enxergava a aparência. Só que ele fala pra criatura, ele fala, eu sei que você não é isso. Ele vai buscar a história dele, né? A criatura, o Frankenstein vai buscar a história dele e fala, eu não sou nada, eu sou um monte de pedaço, de cadáver, de não sei o que lá, e eu não sou nada, eu sou sem alma, não sei o que, eu sou uma abominação. Aí o cego fala, não, você não é, eu conheço você, eu sei o que você é.
Então é algo assim muito bonito, poético e reflexivo. Em um determinado momento nós estamos imaginando que o cientista, né, o Victor Frankenstein, ele é o verdadeiro monstro, mas ele não é. Ele é um cara que traumatizado, ele é um cara que ele não deu certo na vida, mas que de uma certa forma ele consegue encontrar a redenção dele através do Frankenstein, da criatura, né? Eu fico falando Frankenstein, mas é que é a mesma coisa. Ele acaba encontrando uma certa redenção da vida dele, ele acaba entendendo o que é o amor, a reconciliação com a criatura, que diz muito sobre a reconciliação dele. Então nós podemos ir para várias discussões em volta desse filme em relação, ele brincou de ser Deus, ele deveria ter feito isso, aquilo, o personagem do Christopher Waltz poderia ter sido diferente também com o cara que estava financiando tudo. Mas galera, no meu entendimento, na minha forma de ver, nada disso importa. O filme ele se trata de reflexões, sentimentos, de como é que nós vamos entender e passar e viver as nossas vidas, as nossas situações, mediante a acontecimentos inevitáveis. Porque tudo que nós vimos no decorrer da história é desespero, ciúmes, ignorância, falta de percepção, falta de carinho, coisas que são muito corriqueiras. Então, essa história total do Frankenstein mostra que todo mundo, de uma certa forma, vai ter que lidar com isso, que todo mundo lida, só que como? Como é que nós vamos lidar? Porque nós vamos viver. E aí tem a questão da criatura ser imortal também, que é muito interessante. Porque ele quer desistir. Isso até me arrepia, até me arrepiou. A criatura quer desistir. A criatura, embora ele tenha aquela força, ele tem amor, consciência, medo, raiva. Ele é um ser humano, ele é uma criatura com os mesmos sentimentos que os nossos, e ele quer desistir, igual a gente, só que ele não consegue, e isso também é muito de um paralelo nosso. Quantas vezes nós não pensamos em desistir, que seria muito mais fácil se nós não existíssemos, mediante os problemas que nós temos em tudo na nossa vida. Às vezes que ficamos com raiva, enfurecidos, queremos desistir, queremos matar alguém, né? Tô falando modo de dizer, mas a gente quer, sabe, né? Fica com muita raiva. Isso acontece com a criatura também. A criatura, naquela história, naquele cenário de ficção, quer desistir. Mas ele não pode, ele não morre, ele também não consegue. Isso é muito de um paralelo. Então o filme ele deixa muito claro, e aí entra muito a mão, a pegada do espetacular Guillermo del Toro, que qual forma que você vai escolher? Tem formas e formas de nós vivermos a vida. Formas e formas. Você vai viver tentando destruir, com raiva, com dor, ou você vai tentar a redenção, vai tentar reconciliação, olhar as coisas com amor ou não. O filme me diz muito mais sobre isso, é assim que eu conseguir ver. E eu coloquei aqui, se eu perguntei, né, é bom o filme? O filme ele é simplesmente espetacular, mais uma obra maravilhosa do nosso queridíssimo Guillermo del Toro. Mas e aí, galera, eu tô certo ou tô errado? Vão deixando nos comentários o que vocês quiserem aí, claro. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.